6h14 aqui na Litoral. A gente vai acompanhar agora uma entrevista conduzida pelo Ciro Gimenez com o Antony Assunção, ele que é responsável pela captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe. Uma entrevista muito bacana que eu convido você a acompanhar a partir de agora, junto com a gente aqui na Litoral Sul. Vamos acompanhar. Boa tarde para você que acompanha o Litoral Notícias de hoje. Nós vamos falar sobre o Hospital Pequeno Príncipe e falar um pouco sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para transformar vidas. É que contribuintes podem destinar até 6% do imposto devido para instituições filantrópicas, como esse importante hospital pediátrico Pequeno Príncipe. Eu vou conversar com o Antony Assunção, que é responsável por captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe. Antony, boa tarde, bem-vindo ao Litoral Notícias. Boa tarde, Ciro. Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Veja, o Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe, ele é um hospital filantrópico também. Ele atende, além de atender particulares e convênios, mas atende essencialmente SUS, Sistema Único de Saúde. É o principal hospital pediátrico do sul do país, se não for do Brasil. E como toda entidade filantrópica, precisa muito do auxílio da população para se manter em pé, para manter o atendimento àqueles que mais precisam. E uma das opções é que contribuintes do país inteiro possam doar até 6% do seu imposto devido para projetos sociais, neste caso, para entidades filantrópicas como o Hospital Pequeno Príncipe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Ciro. O hospital hoje faz 103 anos de idade. Então, hoje é aniversário do Pequeno Príncipe, então, hospital centenário, né? Dificilmente algum paranaense não tem alguma história com o hospital, não passou pelo hospital de alguma maneira. E um hospital que, como você muito bem disse, filantrópico, não tem fins lucrativos, né? Se lucrar, ele tem que ser reinvestido todo esse dinheiro e, infelizmente, não é o caso. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão financeira. Mas é o hospital maior do Brasil, focado exclusivamente em crianças. É o hospital reconhecido pela Newsweek, que é aquela revista americana, como um dos hospitais mais relevantes na pediatria do planeta, o 87º do mundo e o principal das Américas. Então, é um hospital extremamente relevante para a nossa comunidade, especialmente aqui no Paraná. 60% das nossas crianças, no mínimo, vêm via SUS. E a gente não precisa ser especialista em saúde para saber que o SUS é um desafio financeiro enorme para as instituições que atendem, né? Então, o SUS não nos paga o que nos custa. Na verdade, paga bem menos do que isso, né? É uma missão do hospital atender SUS, a gente faz isso porque a gente quer, mas sabe que é um desafio financeiro gigante. Então, há uns anos atrás falávamos aí de 20, 30 milhões de déficit todo ano. Durante a pandemia, esse número subiu agressivamente, em torno de 50 milhões, e a gente projeta um déficit aí nesse ano de mais de 70 milhões. Então, a captação de recursos ela é muito financeira para equilibrar essa balança e manter o hospital saudável financeiramente e atualizado, né? A medicina, a gente sabe a velocidade, às vezes nosso celular dá 1, 2 anos está desatualizado, a medicina segue um padrão talvez até mais agressivo quanto a isso. Então, a gente precisa do apoio da comunidade, especialmente via imposto de renda, para manter o hospital saneado e manter a qualidade do Pequeno Príncipe que todos nós conhecemos, né? Antony, você falou que é difícil um paranaense que não tenha tido uma história com o Pequeno Príncipe. Eu mesmo tenho uma série de histórias com vários dos meus filhos, todas elas com um final feliz, graças a Deus. Mas a pergunta é, quando você fala em 50 milhões de déficit e uma previsão de 70 para breve, como é que se mantém? Como é que o hospital consegue suprir as demandas? Graças à comunidade, Ciro. Pessoas, empresas que sabem da nossa situação e sabem das possibilidades de apoio que o hospital tem e confiam na instituição, sabem que é uma instituição séria, que trabalha com propósito, que está aí há mais de 100 anos, sabe que os recursos de fato são aplicados de maneira responsável dentro do hospital e aí, com isso, nos apoiam, né? Através de imposto, através de doação direta, através de empresas doando e fazendo patrocínios. E aí a gama de possibilidades de apoio a gente tenta fazer a mais ampla possível. Mas se não fosse a doação da comunidade de pessoas e empresas, sem dúvida alguma, o hospital já teria fechado as portas já há muitos anos.
Antônio, é importante a gente salientar para o público ouvinte aqui da Litoral Sul, muita gente ainda tem uma certa preocupação sobre a destinação dos recursos ora doados. Importante a gente salientar que um hospital como o Pequeno Príncipe, filantrópico, ele utiliza essa modalidade de renúncia fiscal há pelo menos 15 anos e o hospital ele é controlado por órgãos externos, certo? O hospital não necessariamente é controlado, mas esse recurso ele é controlado, ele é auditado. Isso mesmo, esse recurso ele é controlado, ele é auditado, ele é muito bem seguro que, de fato, ele chega na nossa instituição. Porque qual é o caminho, né? Uma doação por imposto de renda, a gente sabe que é um imposto federal. Então, esse recurso ele tem que sair da esfera federal e vir chegando até o hospital. Como é que é esse caminho? Como é que é feito? A gente aprova projetos nos conselhos de direito da criança e do adolescente, ou da cidade de Curitiba, ou do estado do Paraná, e esse órgão é o órgão fiscalizador, é o órgão que autoriza os nossos planos de compra, o que a gente vai fazer com aquele dinheiro. Então, é o órgão que dá segurança para o doador que, de fato, aquele dinheiro chega lá na instituição. Então, é um projeto que tem que ter começo, meio e fim, ele tem prazo para captação, esse prazo tem que ser cumprido, ele tem uma planilha orçamentária, e essa planilha ela é comprada conforme o recurso vai entrando através de convênios que a gente vai abrindo e vai fechando. Então, muita gente reclama, às vezes, de governo, né? E isso a gente não pode reclamar, porque há 15 anos, de fato, é uma garantia que aquele dinheiro sai do contribuinte e vai para o hospital. Então, a gente já fez muita coisa boa com recurso de imposto de renda. Quem quiser visitar o hospital e ver as alas construídas, os programas acontecendo, é uma segurança grande, então funciona muito bem. Então, as pessoas falam, chega mesmo esse dinheiro lá para você? Chega, e ele é uma parte importante, muito importante do nosso orçamento. E para deixar claro ainda, esse valor de até 6% do imposto de renda devido, ele é um valor, é um dinheiro que o contribuinte vai pagar de qualquer maneira para o cofre público. Você só tem a opção de destinar essa parte para uma entidade filantrópica essencialmente fundamental para o paranaense, até para muitos brasileiros, que é o Pequeno Príncipe. Ou seja, não é uma doação do nada, você só vai realocar um valor que iria diretamente para o Leão e vai para o Pequeno Príncipe. Exatamente. Então, não custa nada para o contribuinte, já saiu do bolso dele, ou o imposto a pagar, ou o imposto retido. Então, é só você, basicamente, sinaliza para o governo e fala, escuta aqui, governo federal, uma parte do meu imposto aqui, ao invés de ficar no cofre público, eu quero que vá lá para o Hospital Pequeno Príncipe. Então, já não é seu esse recurso, ele já se foi, né? E aí é uma última oportunidade de você destinar para uma causa em que você possa acompanhar, que você possa ir lá ver. A gente sabe que viajar até Brasília e ver o uso do governo de imposto de renda é um pouco mais difícil. Então, usar esse 6% num lugar ali que está perto da gente e que, de fato, usa para sobrevivência, para ficar bem, para ficar atualizado. Então, é uma tranquilidade para o contribuinte a custo zero, né? Antony, como é que o contribuinte, como é que o cidadão que nos acompanha agora, seja pelas redes sociais, ou seja aqui pelo rádio, na Litoral Sul, como é que ele faz, como é que ele pode efetivar a sua doação? Qual o caminho? Primeiro de tudo, tem uma linha de corte. Tem que ser declarante por formulário completo. Então, isso, muitas pessoas são simples. Eu, por exemplo, sou formulário simples ainda. Um dia eu imagino que serei completo, mas tem que ser formulário completo. Ainda não é aberta essa oportunidade para simples. Quem sabe um dia, mas por enquanto, formulário completo. Então, se você não é formulário completo, tem outras formas de ajudar a instituição. Entra no nosso site, digita no Google, que tem várias formas para fazer apoios, até mensais para o hospital. Se você é formulário completo, não importa se você tem a pagar ou a restituir. Isso pouco importa. Muita gente fala, mas eu tenho dinheiro, eu tenho imposto a pagar. Isso não influencia. Você pode ajudar igual a instituição. Então, 6% do seu imposto devido, ele pode ir para o hospital. Muita gente fala, tá, mas é todo o imposto? Não, é o devido. Devido é uma parte que forma o seu imposto total, né? Então, você pode ver nas suas declarações, é bem fácil de você achar nos seus recibos e nos seus extratos de declaração quanto é o seu imposto devido. E esse 6%, ele tem que ser doado para o hospital dentro do ano base, ou seja, tem que ser feito ainda esse ano, para você poder, na declaração do ano que vem, acusar lá e dizer, 6% do meu imposto foi para lá. Se você tiver que pagar imposto, você faz uma DARF de 94% do seu valor, que você já adiantou 6%, o governo entende que você já adiantou 6% que foi para o hospital. E se você tem imposto, e aquele 6% volta, inclusive corrigido pela Selic, né?
Então, é basicamente isso, é muito simples, né? Tem como fazer o passo a passo? Aí, é claro, a gente tem toda uma equipe, até via WhatsApp, de prontidão para te ensinar, te dar segurança, te dar tranquilidade. E, basicamente, aí a gente tem 70% a 80% dos nossos investidores que doam uma vez por imposto, eles costumam voltar no ano que vem. A maioria dos que não voltam, às vezes, trocam de regime tributário. Então, a gente tem ali quase 100% de quem doa uma vez, doa outra, porque, de fato, é seguro, dá certo, é tranquilo. Aquele medo de mexer com o imposto que o brasileiro costuma ter, não precisa ter, porque a gente nunca teve ninguém que caiu na malha fina que doou para o hospital, e faz mais de 15 anos que a gente faz isso, está tranquilo. Que bom. Antônio, obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui na Rádio Litoral Sul. Tenho certeza que a gente sabe da importância do trabalho do Hospital Pequeno Príncipe. Tem, como eu já disse aqui agora há pouco, eu tenho histórias com pelo menos 4 dos meus 5 filhos, histórias onde meus filhos sempre foram muito bem atendidos, com uma qualidade tanto dos médicos como da equipe de enfermagem, dos profissionais de saúde, e além do acolhimento. A gente sabe de todas as dificuldades que o Hospital Filantrópico passa, então, se eu fosse você, faria isso, doaria 6% do teu valor devido do imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, porque se você não precisar, se o seu filho não precisar, alguém do teu lado pode estar precisando. O Antônio acabou de falar numa projeção de 70 milhões de reais de déficit para muito breve. É muito difícil de manter em pé um hospital daquele porte com um déficit tão grande. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês possam seguir, que tenham mais e mais Antônios e mais abnegados para tocar essa importante instituição hospitalar chamada Hospital Pequeno Príncipe, da qual, reitero, eu tenho enorme gratidão de já ter passado por aí com os meus filhos e ter saído com eles sempre no colo e curados e tendo sido muito bem acolhidos. Obrigado, Antônio. Uma boa tarde. A gente que agradece, boa tarde a todo mundo, aguardamos vocês aí como moradores do hospital. Grande abraço e boa quarta para todo mundo. Agora 6 horas da tarde, mais 27 minutos, um ótimo papo aí, né? Ciro Gimenez junto com o Antônio. Antônio, então, que é responsável, né, por esse setor lá do Hospital Pequeno Príncipe, viu? A entrevista você vai poder acompanhar na íntegra também, é claro, nas nossas redes sociais, assim que o Litoral Notícias de hoje chegar ao fim. Realização Litoral Sul FM.